Sabia que existem muitas lutas que vêm sobre a nossa vida, mas que elas não são nossa? E sabia também que muitas vezes para a gente ganhar uma batalha, basta que a gente faça uma única coisa, tome uma posição, que é a de ouvir e obedecer a voz do Senhor. Segunda Crônicas, capítulo 20, conta a história da vitória do rei Josafá contra os moabitas e os amonitas. A Bíblia diz que o exército desses dois reis era imenso, era gigante. Eles se juntaram para lutar contra o povo de Israel, que na época era governado pelo rei Josafá. Josafá ficou alarmado, ficou angustiado, mas antes de ele tomar qualquer decisão, ele foi consultar o Senhor. Muitas vezes, quando um grande problema ele surge na nossa vida, a gente faz diversas coisas. A gente toma diversas decisões, menos a principal, que é a de consultar aquele que realmente pode nos ajudar a sair de tal situação, que é o Senhor Jesus. O texto diz que Josafá derrama diante de Deus toda a sua aflição e toda a sua angústia. No versículo 9 ele fala que se alguma desgraça ou castigo sobreviesse sobre o povo, eles clamariam e Deus os ouviria e os salvaria. Muitas vezes, diante das aflições, o inimigo ele vai fazer com que eu e você, a gente fique desesperado, que a gente lute até a gente ficar exausto. Mas o que Deus nos ensina aqui, através desse texto, é que Ele quer que eu e você apenas confiemos nele, pois Deus ouve, Deus vê e Deus age. E hoje mesmo Ele pode agir na minha e na sua vida. Ele pode hoje mesmo te dar um grande livramento, o livramento que você precisa. Diante de uma situação onde um grande problema está diante de nós não sabemos o que fazer. Mas é nesse exato momento que nós devemos levantar um clamor ao Senhor e olhar somente para Ele. A Bíblia diz que imediatamente o Senhor respondeu a oração de Josafá e ele disse o seguinte aqui no versículo 17: vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tomem posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor dará, ó Judá e Jerusalém. Não tenham medo nem desanimem, saiam para enfrentá-los amanhã e o Senhor estará com vocês. Os inimigos foram derrotados pelo Senhor e Josafá, juntamente com seu povo, voltaram vitoriosos, pois o Senhor havia enchido eles de alegria. Deixa eu te falar uma coisa. Não tenha medo e nem desanime, porque o Senhor está com você. Não se desgaste nessa luta, apenas se posicione. Tudo o que você precisa fazer é reforçar a sua posição de filho de Deus e não abrir mão dela. Você é um vitorioso em Cristo Jesus. Quando você está em Cristo, você tem segurança. Por isso, não importa o problema, não importa o desafio que você esteja enfrentando. Apenas posicione-se para vencer e deixe Deus lutar por você. E se você confiar, você não vai precisar nem suar sua camisa. Que Deus te abençoe.